pessoa de Cristo tem sido alvo das mais diversas contradições na história. Inúmeras heresias surgiram como resultado de má interpretação de sua vida e obra. Por isso é necessário estudar os ensinamentos, os ensinos bíblicos sobre Jesus e compreendê-los corretamente. Hoje estudaremos as duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo é apresentado nos evangelhos como homem e como Deus. Duas naturezas na mesma pessoa que nós dividimos para estudo, mas na realidade é um único. Juntar essas duas naturezas que parecem contraditórias, mas é um. Mesma coisa de estudar a Trindade, né? 3, mas é 1. Uma tarefa bastante difícil. Ponto 1. A encarnação de Cristo. O fato de o Filho de Deus ter se feito homem foi um verdadeiro milagre. Maria ficou grávida de modo sobrenatural por ação do Espírito Santo, sem haver mantido relações sexuais com nenhum homem. Mateus 1,18. Isso é impossível humanamente falando. Quando nós vamos estudar a encarnação, nós começamos com o nascimento de Cristo. Nascimento virginal. A doutrina do nascimento virginal, nascido de uma virgem, ela é bíblica, embora não há compreensão dela. Isso se acredita, assim como toda essa doutrina, essa discussão em si, nós temos uma posição, acreditamos nessa posição, procuramos meios de explicar essa posição, mas no final de tudo, aceitamos isso por fé. É por fé que aceitamos isso. Nós aceitamos o nascimento virginal por fé. Porque milagres não têm explicação. É algo que é um milagre. Milagre não se explica. Milagre se recebe, acredita e continua acreditando nele. Nascimento virginal, ele é importante, porque quando você começa a olhar para as Escrituras, mas o que ensina isso? Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Por que Cristo nasceu de uma virgem? Podemos fazer a pergunta, por que Deus não criou um corpo perfeito lá no céu, do nada, da mesma maneira que Ele criou do nada Adão e todas as coisas, e não enviou para a terra? A essa pergunta, a primeira coisa que nós respondemos é que dentro das Escrituras existe um parâmetro que Deus foi revelando ao longo da história, a maneira que Ele ia fazer isso. E você encontra em Gênesis, logo lá no começo, no capítulo 3, no versículo 15, você encontra, depois da queda, Deus falando que para a serpente, olha, da semente da mulher nascerá um, da semente da mulher existirá um, que pisará a tua cabeça. Então, logo no princípio, Deus já começa a revelar que a salvação, o Messias, a história da salvação está subordinada a um propósito, a um decreto, a algo que Deus fez lá no passado. Então, para nós, basta apenas responder isso, mas a mente humana, ela gosta muito de inventar coisas, ela gosta muito de procurar pelo novo. A mente humana, a mente caída, é terrível. Então, por isso, nós temos que estudar.
quando você olha para a raça humana que descende de Adão, depois da queda, porque antes da queda não tivemos história de geração, mas a geração só vem após a queda. E todo ser humano nascido de Adão, ele já nasce com uma herança, que dentro da teologia reformada se chama pecado original. Todo ser humano que vem ao mundo, nascido de carne é carne e já vem com essa herança. Então todo ser humano que vem nascido de homem e mulher, já vem com essa herança. E Deus, ao fazer isso sem a união do homem com a mulher, ao Cristo ser gerado do Espírito Santo, esses teólogos vão dizer assim, olha, através dessa geração do Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus não nasceu com esse pecado original. E aí então se pode ter um sacrifício perfeito, puro, santo e verdadeiro, porque ele não nasceu com esse pecado original. É uma explicação. A outra explicação também que a teologia reformada nos dá é que a salvação, ela é dependente 100% de Deus. O homem não ajuda em nada na salvação. Então, não havendo a união sexual do homem com a mulher, nessa concepção, nessa geração de Cristo, não teve a ajuda do homem. E não tendo a ajuda do homem, então está dizendo para o homem, olha homem, a tua ação depende 100% de Deus, porque você não teve nenhum auxílio nisso. Você não teve você não cooperou com isso. Você ficou fora dessa cooperação. Deus fez uma promessa que a mulher ia gerar, mas essa mulher não teve a tua ajuda, homem. Ela teve única e exclusivamente a ajuda de Deus. Deus que foi lá e gerou no ventre dela. O Espírito Santo foi lá e gerou no ventre dela. Isso são colocações de teólogos que começam a pesquisar sobre isso. Tá? Então, por isso, o nascimento virginal. Quando nós falamos de encarnação, nós temos que ir lá no começo, né? Já começar a falar sobre nascimento. Porque todo ser humano que vem ao mundo vem através de um nascimento. Todo homem, para vir ao mundo, precisa da mulher. O único que não veio dessa maneira foi Adão. Mas todo homem que vem ao mundo, vem através da mulher. Então Cristo tem que ser alguém igual nesse sentido, para ser o nosso Salvador. Da mesma maneira que todos vêm ao mundo, o Filho de Deus também vem ao mundo da mesma maneira. Ele teria outros meios? Teria outros meios, mas Deus assim quis fazer para falar conosco, para nós entendermos e compreendermos que Ele se fez igual a nós. Ele se fez igual a nós. E aí, José ficou alarmado, aqui ele está dizendo que José ficou alarmado ao saber da notícia e quis deixá-la secretamente. Em sonho, porém, apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. Isso se aceita por fé. Essa teologia, esse ensinamento, recebe muitos ataques. Recebe muitos ataques. Mas nós acreditamos nas Escrituras, e isso estava predito lá no Velho Testamento, pelo profeta no Velho Testamento. As Escrituras dão esse testemunho e nós abraçamos isso. Abraçamos isso, acreditamos nisso e levamos isso adiante, acreditando e ensinando dessa maneira. Isso nos leva a algumas verdades profundas a respeito da encarnação de Jesus. Ele é o cumprimento exato da promessa de Deus ao homem caído.
Deus prometeu que da semente da mulher viria o libertador. Gênesis 3:15. No propósito de Deus já estava estabelecido que o Salvador teria duas naturezas. Ele seria ao mesmo tempo perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Essa afirmação aqui é muito importante porque nós defendemos duas naturezas em Cristo e defendemos duas naturezas perfeitas. Ele, ao se tornar homem, ele não cometeu nenhum erro, e a natureza divina dele não cometeu nenhum erro, e ele, como homem, também não cometeu nenhum erro. São duas naturezas perfeitas. Então nós temos um Salvador que é perfeito em tudo. Quando você começa a discutir essa perfeição de Deus, ele, como Deus, é perfeito. Agora, quando nós vamos discutir isso, ele como homem, aí nós temos que olhar toda a vida que ele existiu como homem, e no final dessa vida nós concluímos que ele foi perfeito como homem. Então nós temos um Salvador perfeito divinamente falando e perfeito do lado humano, diferente do homem Adão, que foi criado perfeito, mas não permaneceu nessa perfeição. O homem Jesus veio de uma maneira perfeita e durante esse processo que ele passou, ele continuou na sua perfeição até o fim. Ele é perfeito. Então, duas naturezas perfeitas. E ele, somente sendo perfeitamente Deus e sentindo as dificuldades e problemas vividos pelo homem, e ele, somente sendo perfeitamente Deus e sentindo as dificuldades e problemas entre a divindade e a humanidade caída em seus pecados. Aqui o autor coloca um outro ponto, o porquê da necessidade da encarnação. Por que era necessário Cristo se tornar um homem? para sofrer O que nós sofremos. Para ser tentado como nós somos tentados. Presta bem atenção. Quando Adão foi criado, ele foi criado em estado perfeito e existia apenas um único mandamento: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só era esse mandamento. E o outro mandamento era que era positivo no trabalho. Mandamento negativo era apenas um: não faça isso. E tinha o mandamento positivo: trabalhe, faça aquilo que eu determinei para você fazer no jardim, que é lavrar e cuidar dele. Mas Adão nem tentado foi. Quem foi tentado foi Eva. E o único mandamento negativo, ele caiu nesse mandamento, ele tropeçou nesse mandamento. Ele deixou de cumprir esse mandamento, ele fez o contrário. Agora, quando Cristo nasce, e o autor do Novo Testamento vai dizer assim: olha, ele nasceu, nascido de mulher, nascido sob a lei, embaixo da lei. Agora, pegue a lei e faça uma comparação com a primeira ordem que Adão recebeu. O que é mais difícil? A lei, né? A lei é muito mais difícil. Adão tinha apenas um mandamento negativo. A lei é um conjunto que homem nenhum, a não ser Cristo, conseguiu cumprir ele 100%. Então ele nasce de mulher e nasce sob a lei, embaixo da lei, para cumprir toda essa lei. E dentro disso daí, ainda tem a tentação, porque Adão nem tentado foi, quem foi tentado foi Eva. Que sujeitinho fraco, né? Esse nosso pai carnal. Fraco, fraco, fraco. Nem tentado foi, ele simplesmente de livre-arbítrio, assim, de mão beijada, sem ninguém pressionar, sem ninguém colocar uma espada na cabeça dele, na garganta dele, uma faca, nada. Simplesmente
ele chegou lá e fez tudo errado. Agora Cristo não. Cristo toma um corpo humano e vem passar por todas as tentações possíveis e impossíveis. Tudo que você possa imaginar e não possa imaginar, Cristo passou por tudo e ainda existia uma lei. Uma lei que não é brincadeira não. Uma lei que eu e você não conseguem cumpri-la, que nenhum santo do passado, por mais santo que tenha sido, não conseguiu cumprir. E uma lei que diz o seguinte: olha, se você não fazer 100%, você é culpado de tudo. Porque a lei é isso. A lei, ela pede 100% de obediência. Se você fazer 99,99% e faltar 0,1%, tudo perdido. Tudo perdido. Mas Cristo, por isso a encarnação, para Ele passar como homem por tudo isso. E no final vencer tudo isso e ser tudo isso como homem. Outra coisa também que os teólogos reformados falam e dão como explicação do porquê da encarnação é sobre o projeto original de Deus de ter criado o homem para que esse homem dominasse sobre toda a criação dele. Deus cria o homem e fala para o homem: olha, tudo que eu criei aqui antes de você é tudo para você dominar sobre isso. Você vai ser um dominador sobre tudo isso. E o engraçado é que quando Adão erra, para quem que ele transfere esse domínio? Em certo sentido, ele transfere para o diabo. Por que o diabo reina no mundo hoje? Por que o diabo é o rei não somente dos anjos caídos, mas de uma sociedade ímpia? Quem colocou tudo isso de mão beijada na mão do inimigo? Aí você olha, então o plano de Deus original foi maculado? O inimigo conseguiu vencer e Deus precisou fazer um plano B? Não. Deus não precisou fazer um plano B, não existe um plano B, é o plano original de Deus. Um homem vai dominar sobre tudo, o homem irá dominar sobre tudo. Mas não é o homem Adão, não é o primeiro Adão, é o segundo Adão. E é Cristo. Então Cristo como homem vem e pega nas mãos o plano original de Deus. O homem dominará sobre toda a criação. E esse homem é o homem Jesus. Por isso, a doutrina da encarnação. Porque o plano original de Deus para o homem é que o homem domine sobre toda a criação. E quem que tem esse domínio? Jesus Cristo. Por isso, a doutrina da encarnação. Então Cristo nasce e passa por todo tipo de tentação. Jesus é chamado pelo apóstolo Paulo de segundo Adão, 1 Coríntios 15, 45. Em tudo ele foi semelhante a nós, menos no pecado. Aqui o autor menciona uma outra doutrina, a doutrina da impecabilidade. Cristo como homem viveu uma vida 100% perfeita. Jesus nasce, o Verbo se faz carne, habita no nosso meio, passa por todas as tentações, não cai em nenhuma. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito que Jesus foi tentado em tudo semelhante a nós, com uma diferença: ele não cometeu um pecado sequer. Ele não fez um erro sequer. Pensa bem. Ele deixa sua posição, pega algo que é fraco, uma natureza fraca, que é a natureza humana, se reveste dessa natureza fraca humana e como homem ele anda 100% de acordo com a vontade de Deus.
Certa feita, Cristo disse para os seus discípulos: olha, eu tenho uma comida que vós não conheceis. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E o alimento meu é fazer a vontade do meu Pai. O alimento meu é fazer a vontade do meu Pai. O libertador não poderia ter pecado para que pudesse tirar o pecado do homem. Quando você olha o sistema da lei de sacrifício, o sistema ritual, de liturgia, de adoração, de tudo lá na lei, se exigia um sacrifício perfeito. O cordeiro não poderia ter nenhuma mancha. O cordeiro tinha que ser perfeito, nenhuma mancha, nenhum defeito, nada. Tinha que ser um cordeiro perfeito. E quando Cristo é revelado ao mundo, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode perdoar os pecados, ele pode anular o pecado, ele pode ser perdoador, ele pode ser salvador, porque ele viveu uma vida santa, reta e justa, 100% perfeito na presença de Deus. Por isso, ele pode ser o nosso salvador. Tópico 2: as duas naturezas de Cristo. Jesus era ao mesmo tempo divino e humano. Jesus era ao mesmo tempo divino e humano. Era o filho de Maria, mas também o filho de Deus. Maria deu à luz, mas foi concebido por obra do Espírito Santo. Vejamos isso. Agora, nós estamos então dividindo, para efeito de estudo. Primeiro vamos falar de Cristo como homem, e depois falaremos de Cristo como Deus. Se você prestar atenção, e você prestou atenção na leitura, quando o irmão que me antecedeu leu aqui, João capítulo 1, o Evangelho de João, ele começa apresentando Cristo como divino. E o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele começa logo no primeiro versículo, ele diz: Jesus é Deus. Depois, no versículo de número 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Presta bem atenção. No primeiro versículo, ele fala que Jesus é divino. No versículo 14, ele fala que Jesus é homem. Na maior simplicidade, ele apresenta isso como um fato. Presta bem atenção. As Escrituras não se preocupam em explicar as duas naturezas. As Escrituras apresentam como um fato. Ela apresenta: olha, Jesus é o verbo, ele é eterno. No versículo 1 ele fala isso. No versículo 2 ele fala isso. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 3 ele diz assim: ó, todas as coisas foram feitas por ele. A Bíblia, ela dá a autoridade de criação apenas para Deus. Somente Deus é o Criador. Então João aqui, na sua linguagem repetitiva, ele vai falando que Jesus Cristo é Deus, é divino. Aí quando chega no versículo 14, ele muda a conversa totalmente e fala que Jesus Cristo é homem. Dá para entender isso? Não dá. Não tem como entender isso. Nós aceitamos isso como fato. Então João apresenta um fato: Jesus Cristo é divino. Aí depois de apresentar esse fato, ele apresenta um outro fato novamente: Jesus Cristo é homem. E ele apresenta como fato, e depois de apresentar como fato, ele diz assim: olha, tem o seguinte, hein? E vimos a sua glória.
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tem uma coisa, eu estou te apresentando um fato. Jesus Cristo é divino e Jesus Cristo é homem. E em cima desse fato, eu estou te apresentando um testemunho. E vimos. Não só João viu, mas os outros viram também. Então existe um testemunho apresentando um fato e acabou. Para as Escrituras, morreu o assunto aí. Se alguém não acredita, problema de alguém que não acredita. Se alguém inventa uma heresia, problema de quem inventou essa heresia. E se alguém acredita nessa heresia, problema de quem acredita nessa heresia. Porque a Bíblia apresentou um fato e apresentou um testemunho e está encerrado. E nós apresentamos isso como um fato. Simples. Ó, João começa a falar, escreve de maneiras engraçadas. Ele fala de uma coisa simples, não o assunto em si, mas ele apresenta uma simplicidade incrível, que é repetitivo, que vai se repetindo ao longo do seu escrito, e pronto. E é nisso que nós temos que permanecer. Cristo foi perfeitamente homem. Como que nós podemos saber que ele foi perfeitamente homem? Primeiro, porque ele nasceu como todo ser humano nasce. Nasceu de uma mulher. Lucas 2, 6 e 7. Todos os evangelhos vão relatar que Cristo nasceu de uma mulher, concebido por obra do Espírito Santo. Então Jesus Cristo é homem, natureza humana. Teve irmãos, uma família normal. Então Cristo, quando foi concebido sem a ajuda do homem, não houve um relacionamento sexual, mas depois de Cristo nascer, ele foi o primogênito, aí houve um relacionamento com toda a família se relaciona. E Jesus Cristo teve irmãos, como toda a família é constituída. E aí cai por terra aquele negócio de ensinar que Maria não teve mais nenhum outro filho. Maria teve outros filhos, agora não por obra miraculosa, mas por obra normal, segundo a natureza que Deus colocou. Então nós temos aqui um Salvador que teve uma família. Estamos falando do lado humano de Cristo, para provar que Cristo foi homem como eu e você, em todos os sentidos. Sede, sim, você vai ver lá, por ocasião da crucificação, onde ele disse, olha, tenho sede, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse, tenho sede. Você vai encontrar ele no poço lá de Jacó, pedindo água para a mulher samaritana. E ela tem todo aquele diálogo lá com ele. Jesus também chorou por ocasião da morte de Lázaro. Antes de Lázaro ser ressuscitado, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus chorou para dizer, olha, o mesmo sentimento que vocês têm por família e por amigos, o sentimento fraternal, Jesus também tinha o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que você tem, Jesus Cristo teve. Ou seja, carne e osso perfeitamente segundo os teus sentimentos. Jesus também teve os mesmos sentimentos. Jesus teve as mesmas necessidades. Ele vai continuar dizendo aqui. Em Jesus também alegrou. Não existem os momentos de alegria na tua vida? Também não existiam os momentos de tristeza na tua vida? Da mesma maneira teve. Jesus também, quando via alguém acreditando em Deus, ele se alegrava. Ele se alegrava com a vontade de Deus. Quando está escrito que ele se alegrou por Deus ter escondido esse mistério aos doutores e revelado aos
pequeninos. Ele se alegrou de ver como que Deus pegava o humilde e se revelava à pessoa humilde. Ele se alegrou com isso. Manifestou profundo cuidado por sua mãe até mesmo na hora da morte. Sim, sabe aquele sentimento natural que ocorre na maioria das famílias? A não ser umas famílias meio bem atrapalhadas que existem por aí, que perde o afeto natural, né? Mas o afeto natural, o normal de toda a família, o pai cuida do filho quando bebê, e quando esse bebê está na fase adulta, cuida do pai e da mãe na fase da velhice. Assim Cristo teve esse mesmo cuidado com a sua mãe, quando ele falou para o apóstolo: olha, essa daí é a tua mãe, cuida dela. E aí os camaradas pegam essa passagem aí e ensinam os outros a adorar Maria. Não tem nada a ver com isso, sabe? Esse ensinamento aí é um ensinamento natural, que o camarada deve ter cuidado dos seus, ter cuidado da sua família. É o afeto natural. Jesus teve isso também. Também Jesus teve fome, lógico. Como ser humano, ele andou da mesma maneira que nós, amou, foi tentado, orou, em todas as coisas foi semelhante a nós. Quando se fala em oração, da mesma maneira que nós dependemos de Deus na oração, Jesus também dependeu de Deus na oração. Ele não pegou aquela parte divina lá e falou: não, aqui é tudo de acordo com o que eu quero e acabou. Não. Ele não fez nada disso. Ele andou como homem embaixo da obediência. E a obediência requer dependência 100% de Deus. E ele fez isso perfeitamente. Ele andou dessa maneira perfeitamente. Finalmente, como homem, morreu. Então, quando nós vamos estudar a parte da encarnação, nós estudamos Cristo desde o nascimento até a sua morte. Então, Cristo nasceu como todo homem e morreu como todo homem morre. Veja só, ele cumpriu 100% a humanidade. Ele cumpriu 100% a humanidade. Isso daqui, por que é importante estudar isso? Porque você vai ver lá na frente, e se você for pesquisar, durante a história da igreja, existiu aqueles que negaram a parte humana de Cristo. Então tem aquele ensinamento que ensina que Cristo não morreu, que houve ali um fingimento, que na realidade não foi Cristo que foi para a cruz do Calvário, levaram outro. Já se inventaram tanto tipo de ensinamentos, né? Que tem até um ensinamento que Cristo desmaiou na cruz, mas não morreu. Os discípulos foram lá e levou ele para outro lugar, e ele foi para outro lugar, e depois ele casou, e teve filhos. Olha, tem tanto ensinamento atrapalhado sobre isso, mas as Escrituras ensinam que ele nasceu, viveu mais ou menos 33 anos, não mais que isso, porque ele morreu na flor da idade, e morreu, foi enterrado como todo ser humano é enterrado, e depois você sabe que ele ressuscitou, mas que ele passou por todo o processo, ele passou. Então finalmente ele morreu. Então você estudando o lado humano de Cristo, você pega desde o nascimento, aí você passa pela juventude. Você já viu uma fase da nossa vida mais complicada do que a adolescência? Mas adolescente, né, até dá um nome de aborrecente, né? Ou fase complicada, né? Jesus passou por tudo isso, e Lucas escreve que ele era sujeito a pai e mãe. Até nisso ele é o exemplo. Até nisso ele foi tentado e venceu, e foi alguém que serve de exemplo para tudo. E no final, ele morreu, consumando a obra expiatória em favor da humanidade. O profeta Isaías falou a respeito do Senhor como sendo homem de dores. Então, nesse período entre nascimento e morte, ele foi um
trabalhador braçal. Ele trabalhou para se manter como todo homem tem que trabalhar para se manter. E o interessante é que Adão, no princípio, trabalhava, mas era um trabalho bom, né? Não tinha espinho, não tinha gardos, não tinha o sofrimento do trabalho oriundo da maldição de Deus por causa do pecado. Mas Jesus trabalhou e ainda sofreu nesse trabalho árduo, ao ponto dele ser desprezado por ter sido um carpinteiro. Quem é desprezado aí por causa da profissão? Sempre tem, né? Sempre tem aquele desprezo. O que você é? Qual é a sua profissão? Aí você fala a sua profissão, aí já vem o desprezo por causa da profissão. Mas olha, desprezaram ele, né? Mas de onde vem tudo isso para ele? Ele não é o filho de José, o carpinteiro? E até isso foi profetizado. Homem de dores, acostumado ao trabalho. Camarada, olha só. O interessante é que quando você olha lá para a lei do Velho Testamento, uma das coisas lá da lei lá, é que a tribo de Levi iria trabalhar só para Deus, e o sustento viria das outras 11 tribos através dos dízimos e ofertas. Jesus era o dono de tudo isso e ele não foi lá pegar nada do templo. Ele trabalhou com as mãos para ser igual a todo ser humano. Ele trabalhou com as mãos, então ele foi homem de dores. A igreja primitiva convivia com essa doutrina a ponto de, na morte de Estevão, ele proclamar: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56. Então, a doutrina da humanidade de Cristo, Cristo como homem, ela estava enraizada na cabeça dos crentes primitivos. Estevão, ao ser apedrejado, antes de morrer, ele olhou para o céu e viu, como que ele viu Cristo? Como o Filho do Homem. Pessoa perfeita, com aparência de homem, parecendo homem, sendo homem, é homem. Então esse ensinamento estava enraizado na mente daquelas pessoas, sem nada escrito. Não tinha nada escrito. Não é como nós hoje que temos aqui algo escrito para estar pesquisando. Aquilo já estava na cabeça das pessoas daquele tempo, dos verdadeiros crentes daquele tempo. Então para eles era normal. Jesus Cristo é homem, natureza humana. Ele viveu e existiu e continua existindo como homem. A doutrina da encarnação do Verbo, ela é verdadeira e continua sendo verdadeira, e Cristo subiu ao céu com o corpo que ele tem. Agora, um pouco diferente do corpo carnal, já um corpo glorificado. Isso é história é tema para outra aula, mas é homem. Essa expressão filho do homem, que aparece inúmeras vezes nos evangelhos, indica a humanidade perfeita de Jesus. Então você chega agora num ponto que você olha para essa frase filho do homem e ela é um título. Ela é dada como um título. Cristo, ele mesmo se dá esse título. É apresentado esse título, e esse título é um fato. Os escritores dão esse título para ele. Estevão deu esse título para ele. Jesus se autodeclarou o Filho do Homem. O testemunho dos apóstolos diz que ele é o Filho do Homem. E as escrituras assim o afirmam, que ele é Filho do Homem, natureza humana. Isso colocando a verdade perfeita. Um homem perfeito. Ponto B.
Cristo era verdadeiramente Deus. E o Verbo era Deus, João 1. Jesus aparece na Bíblia como Criador do mundo e do ser humano. Eu falei no começo que criação é um atributo da divindade. Somente Deus é o Criador. E quando João dá esse título a Cristo, quando João diz que ele, Jesus, criou todas as coisas, João está dizendo que ele é divino, está se dando divindade para o homem Jesus. Jesus aparece na Bíblia como Criador do mundo e do ser humano. Então todas as coisas foram criadas, inclusive as invisíveis. Tanto as que você enxerga, como as que você não enxerga. Tanto no reino humano, no reino físico que você vê, como no reino espiritual, que é o mundo dos anjos, que é o reino dos anjos. Tudo foi criado por Deus. E João dá esse poder de criação também ao Filho, ao homem Jesus. Então Jesus existia lá na eternidade com Deus. Outra coisa, eternidade é um atributo divino. No sentido total da palavra, o único que recebe essa palavra mesmo no sentido total é Deus. E aí João diz, ele é eterno. O Filho também é eterno. Então ele é Deus. Ele é eterno. Hebreus 13, 8. O anjo Gabriel disse a Maria que Jesus era o Filho do Altíssimo. Outra coisa, biblicamente falando, quando a Bíblia dá essa declaração que Jesus é Filho de Deus, está dando divindade para Cristo. Porque ao pé da letra, somente Cristo é Filho de Deus. Aí você vai aprender a doutrina da adoção, que nós somos filhos por adoção. Filhos por adoção. Nós somos criaturas de Deus e nos tornamos filhos por adoção. O próprio João fala aqui no capítulo 1 que o irmão leu. Todos quantos creem que Cristo é o Filho de Deus, se torna filho de Deus por adoção. Agora Cristo é Filho de Deus num sentido especial. Num sentido especial. Ele é eterno, Ele é Deus. Os discípulos o reconheceram como Filho de Deus, Mateus 16, 16. O próprio Cristo chamava Deus de Pai. Então é mais uma coisa, que assim como Cristo se deu para si mesmo o título de Filho do Homem, Ele também se deu a si mesmo o título de Filho de Deus. Quando numa discussão com os judeus da época, os fariseus, os saduceus e os doutores da lei lá, a discussão sobre Abraão, Jesus disse, olha, antes de Abraão eu sou. Quando ele usou essa palavra é emprestada lá do Velho Testamento, quando Deus falou para Moisés, eu sou o que sou. Então, Cristo, ele diz, olha, eu sou. Ele não negou em momento algum o que ele era. Quando ele foi julgado pela corte dos judeus, que o sacerdote o conjurou a falar, ele não negou. Ele disse, olha, em breve vocês vão ver o céu aberto, você vai ver o Filho do Homem à direita de Deus. Ele não negou, ele declarou que ele era Filho de Deus. E ao fazer essa declaração, ele assinou a sentença de morte. Porque aí o sumo sacerdote falou, olha, nós não precisamos mais de testemunha. Ele blasfemou, ele disse que é Deus. Nenhum homem pode falar que é Deus, e ele disse que é Deus. Ele blasfemou. Mas Jesus não blasfemou, porque Jesus é. Qualquer um ser humano no lugar dele deveria morrer por crime de blasfêmia, mas Jesus não blasfemou porque Jesus é. Se ele negasse, ele seria mentiroso como qualquer um dos sumos sacerdotes, os sacerdotes e nós e todo ser humano. Mas ele não negou, ele disse, olha,
E se ele negasse, ele não ia ser condenado. Mas ele ia ser um mentiroso como nós. Mas ele não negou. Então ele é divino. Então a Bíblia está nos ensinando que ele é humano e ele é divino. Ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Apresentado como fato e acreditado e aceitado através da fé que ele mesmo nos deu para acreditar nisso. Há inúmeras passagens bíblicas que comprovam a divindade de Jesus. 2 pontos. É eterno. Hebreus 1, 11 e 12. Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Jesus é criador e sustenta todas as coisas pela sua palavra. Jesus é eterno. Ele foi no passado, é no presente e será no futuro para todo sempre. Imaculado, João 8, 46. Engraçado, né? Quando você olha para a santidade, Deus é santo, 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 não existe erro nenhum em Deus. E também os escritores deram esse título a Cristo. Jesus é imaculado, não existe erro nenhum em Cristo. Ele é santo, 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 assim como Deus. Isso se fala de divindade. Jesus também é adorado. O escritor aos Hebreus, ele escreve lá que quando Deus introduz no mundo o Filho, ele diz a todos os anjos de Deus o adorem. Somente a divindade pode receber a adoração. Tem os falsos deuses aí que recebem a adoração dos homens? Tem. Mas isso vai ser julgado no tempo certo. Mas quando a Bíblia aprova uma adoração, ela aprova essa adoração somente para Deus. E quando o escritor fala, olha, quando Deus introduz o Filho no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. E ao qual dos anjos foi dito jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. A nenhum anjo foi dito isso, mas ao Filho foi dito isso. Então ele é Deus, ele é divino, ele é da mesma natureza, igual, sem nenhuma diferença do Pai. Ele é divino, sustentador de tudo, ressuscita mortos. Presta bem atenção, que a ressurreição também é uma atribuição divina. Aí você vai dizer assim, mas teve profetas no passado que também ressuscitou. Não deixa de ser uma atribuição divina. E tem mais uma coisa, as ressurreições que aconteceu no passado, não é a mesma ressurreição que acontecerá no futuro. Presta bem atenção. Toda pessoa que ressuscitou no passado, tornou a morrer. Quando Deus deu o poder para certos profetas e apóstolos ressuscitaram um morto, ele deu para ensinar que Deus é o dono da vida. Mas a ressurreição, em ponto final, que a Bíblia ensina, somente Cristo tem o poder e a autoridade de fazê-la. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Por isso ele diz, olha, o Filho ressuscita a todos aquele que quer, porque o Pai lhe deu essa autoridade de ressuscitar todo aquele que ele quiser ressuscitar. E virá o dia que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então a ressurreição final está na mão de Cristo. Sabe por que está na mão de Cristo? Porque ele é Deus. Quando a Bíblia dá esse poder a ele, está dizendo, você é Deus. Comprova também a divindade de Cristo. Perdoa pecados.
Isso também estava bem arraigado, não somente na cabeça dos discípulos, mas na cabeça dos inimigos também. Quando Cristo disse para o paralítico: olha, perdoados estão os seus pecados, os camaradas em volta começou tudo a murmurar. Mas quem que esse cara pensa que é? Somente Deus tem autoridade para perdoar pecados. Então, perdão de pecados, e eles estavam certos, somente Deus tem autoridade para perdoar pecados. Aí você conhece a história, né? Porque na realidade, Cristo estava perdoando pecados porque Ele é Deus. Ele é Deus. Há certos fatos no ministério de Jesus que não se explicam a não ser pela sua divindade. A transfiguração, por exemplo, Mateus 17, do 1 ao 9. Quando Cristo subiu ao monte, era normal ele subir ao monte, né? Mas dessa vez ele subiu ao monte e aconteceu algo extraordinário. Houve então a transfiguração. E o seu rosto brilhou, e os camaradas que estavam lá, que era só 3, começaram a entrar em parafuso, e foi dito uma voz do céu: olha, fica quieto aí, esse é o meu filho amado, a ele ouvis. Então aquilo ali aconteceu literalmente porque ele é Deus. Então não tinha como explicar isso se ele não fosse Deus. A única explicação que se tem para isso é que ele é Deus. Ponto C. Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo. Agora que vem a complicação. Então você pega esse material nas Escrituras, é bastante extenso. Não é um material para uma aula apenas. É um material para 2000 anos de pesquisa, 2000 anos de muita briga, muita controvérsia, e continuará. Não é eu e você que vamos resolver isso daí. Continuará essa controvérsia. O material é longo, é extenso. Todos os evangelhos falam sobre isso, as cartas de Paulo falam sobre isso, o Apocalipse fala sobre isso, Hebreus fala sobre isso, todas as escrituras falam sobre isso. E ele diz aqui, ó: os escritos bíblicos não tentam explicar como era possível que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo. É o que eu já disse. A Bíblia apenas cita como fato, apresenta como fato e dá o testemunho ocular das pessoas embaixo. Vimos. Nós vimos. E nós temos que fazer o quê? Pegar esses fatos, junto com o testemunho dos apóstolos, dos profetas do passado, de toda a igreja primitiva e dentro da história da igreja, os patriarcas, os pais da igreja, passar por tudo isso e permanecer firme nesse fato com esse testemunho. Não que nós vamos conseguir explicar totalmente, mas pegamos como fato e como testemunho. Contudo, deixam patentes tanto a divindade como a humanidade do Filho de Deus. A maneira como se uniram as naturezas divina e humana no Senhor Jesus foge à compreensão humana. Foge à nossa compreensão. Nós estudamos e aceitamos por fé. E acreditamos por fé. E abraçamos essa doutrina por fé. Várias heresias surgiram para tentar explicar as duas naturezas de Cristo. Algumas delas foram ebionismo. Vê só que o negócio, na realidade, começou já com Cristo, né? Porque Cristo fez uma pergunta para os discípulos: olha, o que dizem os homens o que é o Filho do Homem? E houve várias respostas. Um diz uma coisa, outro diz outra. Mas e vocês? O que vocês dizem? O importante não é o que as pessoas estão falando. O importante não é o que os teólogos estão falando. O importante é o que você. Em que ponto você chega?
E Pedro, tomando a dianteira de todo mundo, respondeu por todos, né? Ah, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pronto. Para nós é o que basta. Para nós o fato é um fato e não tem argumento contra o fato. Nós não vamos ficar levantando argumento contra um fato. Mas existem muitos que levantaram e sempre todos as falsas doutrinas que se levantaram sobre esse assunto, ou vai exaltar uma natureza e anular a outra. É sempre assim. Ou o camarada, o teólogo lá, o estudante levantava e dizia assim, olha, Jesus é Deus, mas não é homem. Ou então dizia o contrário, Jesus é homem, mas não é Deus. Sempre se exaltará uma e anulará outra. Sendo que nós temos que ter um equilíbrio. Nós não podemos exaltar uma e anular a outra. Então aqui o autor da revista aqui apresenta primeiro o ebionismo, cerca do ano 100 depois de Cristo. Com 100 anos, né? Isso você buscando a história. Dizia que Jesus era mero homem, não era Deus. Esse ensino era reflexo do judaísmo, João 10, 33. Então, tem aqueles que ensinam, olha, Jesus é um bom exemplo e nada mais. Não, olha, ele realmente, ele é um exemplo como se deve andar. Ele é moral, ele é moralista. Então pega e diz, olha, Jesus é apenas homem, não é Deus. E aí anulavam a divindade de Cristo. Cristo não é Deus. Isso daí vence até hoje, né? Quantas religiões aí que não aceitam Cristo como Deus? Coloca Cristo, esse ensinamento vai colocar Cristo como criatura. E Jesus não é criatura. Anjo é criatura, Jesus não é criatura. Jesus não é criado. Quando você coloca alguém como criado, está colocando automaticamente já abaixo da divindade. Porque divindade não é criada. Divindade é apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você colocar Cristo como criatura, você anula o ensinamento das Escrituras. Você não pode fazer isso. Docetismo. Afirmavam os docetistas que Jesus era Deus, mas não homem, apenas parecia ser homem. Então, é um ensinamento bem estranho, né? Então vamos voltar lá quando Cristo viveu 30 anos. Jesus estava andando entre a família, mas não era Jesus. Está parecendo aqueles filmes de ficção, né? Ficção científica, onde existem vários alienígenas. E quando você olha mesmo, não é mesmo um homem, é um monstro que está morando, que está aparecendo a figura humana. Aí, existe um problema sério, sabe por quê? Dentro das Escrituras, para haver perdão de pecados, dentro de todo o ensinamento das Escrituras, precisa existir um sacrifício. Como que vai existir um sacrifício se não houver um corpo para ser sacrificado? Todo o ensinamento das Escrituras mostra que precisa existir um sacrifício. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Está registrado nas Escrituras. Se Jesus Cristo não era homem, não tinha um corpo humano, não pode ser oferecido como sacrifício para Deus. Não tem sangue, não tem carne, não está para fazer um sacrifício. Mais um ponto para se defender a encarnação. Precisa ter corpo, carne, osso e sangue para fazer um sacrifício. Mas isso daqui, na realidade, esse ensinamento aqui, não é 200 anos depois de Cristo. Na realidade, se você lê a carta de João, não o Evangelho, a carta, isso daí já era um ensinamento corrente na igreja primitiva. Quando João escreve lá, olha, se alguém vem ter com vocês e nega
que Jesus veio em carne e osso, esse é o espírito do anticristo. Se negar a parte humana de Cristo, é anticristo. João não aceitou essa doutrina no começo. João era ensinador da doutrina que Cristo era divino e era homem ao mesmo tempo. Arianismo. Ario dizia que Jesus tinha duas partes humanas e uma divina. O corpo e a alma eram humanos, o espírito era divino. De tudo isso daqui que se você for pesquisar e estudar, você vai encontrar mais material sobre arianismo e nestorianismo. Por quê? Porque já foi uma coisa que veio já no ano 400. Então é uma coisa que para nós é mais recente, enquanto que as duas primeiras era uma coisa muito antiga, se tem pouco material. Mas onde se tem mais material é sobre arianismo e nestorianismo. Agora, esse arianismo é uma coisa assim bastante interessante para se estudar, porque na realidade ele não negava apenas a natureza de Cristo. Ele também negava a Trindade. Dentro da mensagem unitarista, ele pregava e pegou como base bíblica lá no Velho Testamento, e dá para pegar essa base, mas essa base também pode ser contraditada dentro do próprio Velho Testamento, e ele pegava lá, e então existe só um Deus. Então na realidade, nesses ensinamentos, não existirá a Trindade, existe só um único Deus, não uma Trindade. E aí vai ter ensinamentos que vai dizer assim, olha, em certo momento Deus criou Cristo, então Cristo é a criatura. E depois Cristo, em certo momento, criou o Espírito Santo. O Espírito Santo é a criatura também dentro desses ensinos. Então eles mexem não somente com as duas naturezas, eles mexem também com a natureza da Trindade. E nega a Trindade. E vai negar também as duas naturezas de Cristo. E aí complica ainda mais, porque eles pegam e divide Cristo em 3. Aí complica mais ainda, né, Pedrosa? Se para efeito de estudo está dividido em 2, já é difícil, imagina dividir em 3. Aí o negócio fica pior. Nestorianismo. As duas naturezas, divina e humana, são separadas, formando duas pessoas. Então, vê aí. E as Escrituras ensinam uma pessoa apenas. E quando dividimos para apenas efeito de estudo. Olha só, aqui o autor da revista que dividiu para efeito de estudo, e agora ele une as duas naturezas e diz, olha, isso só se aceita por fé. Por fé se aceita isso. Eutiquianismo. As partes divina e humana se misturam, produzindo assim uma terceira natureza. A igreja, porém, a partir das Escrituras, definiu que Jesus é Deus homem, tem duas naturezas inconfusas, intransmutadas, inseparadas, indivisas, unidas, ambas em uma só pessoa. Então essas duas naturezas, elas não são confusas não. Elas se juntam todo no mesmo propósito, é uma única natureza no mesmo propósito. São perfeitas. Cristo é perfeito, tanto na natureza divina como na natureza humana. Cristo é perfeito, não muda. Não muda. E quando diz que não muda, é mais uma coisa que é dado somente para a divindade. Tudo que é criado muda. Deus mantém o universo através de uma manutenção. Cristo é o que mantém, ele faz manutenção no universo. E as coisas mudam, o homem muda,
O homem muda por nada. O homem se vende por nada. Mas Jesus Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Indivisas, não tem uma divisão. Não se juntou duas naturezas e criou uma. Não, não é nada disso. É uma natureza apenas, unidas ambas em uma só pessoa. Isso se chegou a essa conclusão diante de muita discussão, muita briga. Houve homens desses daqui que, na realidade, promoveram até mortes defendendo a sua doutrina, defendendo a sua heresia. Houve homens no passado que promoveu mortes defendendo a sua heresia, que a princípio foram expulsos da igreja, depois voltaram porque conseguiram manipular lá um outro concílio e voltaram, e depois foram expulsos de novo. E isso passa pela história da igreja, a igreja católica. Não aquela igreja primitiva que você vê, mas mesmo a igreja católica enveredando pelos erros que ela enveredou. Mas uma coisa ela fez: ela bateu firme o martelo nessa doutrina das duas naturezas de Cristo unidas em uma só pessoa. E houve vários concílios, muita briga, e depois entrou até papas na história. E entrou Constantino, governador de Roma, imperador do Império Romano na época. Mas uma coisa eles fizeram: ficaram firmes segurando essa doutrina. E quando veio os protestantes vão entrar pelo mesmo caminho. Os reformadores entraram pelo mesmo caminho, defendendo as duas naturezas de Cristo. Ponto D. Jesus se esvaziou a si mesmo. Filipenses 2:5-11. Toda sorte de bênção tornou-se possível ao homem, porque Cristo esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana. Todas as suas ações foram feitas em dependência à vontade do Pai. João 5:19. Uma vez que ele havia se despido de sua glória, enquanto homem, no exercício do seu ministério, não fez uso de muitos de seus atributos divinos. Então, esse ensinamento aqui diz que Cristo se humilhou a si mesmo. Em Colossenses está escrito que Cristo se humilhou a si mesmo, achado na forma de homem, não quis ser igual ao Pai, mas humilhou a si mesmo, e depois na forma de homem humilhou-se mais um pouco até a morte, e morte de cruz. Então esse ensinamento vai dizer que Cristo deixou algum de seus atributos. Vamos dizer assim que Cristo deixou de fazer uso desses atributos. Cristo deixou de fazer uso desses atributos. Embora em alguns momentos você encontre Cristo fazendo uso disso. Por exemplo, quando ele acalma a tempestade, o vento e o mar, ali, quem estava em volta, entenderam e compreenderam que ele estava usando um atributo de Deus. O atributo da onipotência, que ele pode todas as coisas. Mas foi um único momento que ele fez uso disso, porque na realidade, se ele fosse usar isso mesmo, não sobrava nada. Inclusive os homens, olha só, quando ele ia ser preso, ele disse assim: olha, se eu quisesse, eu pedia para o Pai e ele mandaria uma legião de anjos, mas se eu fizesse isso, como se cumpriria as Escrituras? Quando Cristo disse assim, a quem procurais? Sou eu. Quando ele respondeu, sou eu, todos caíram por terra. Ali era apenas um relâmpago, assim, olha, um segundo da sua onipotência. Porque na realidade, se ele fosse usar, ninguém colocaria a mão nele. Já pensou se ele fosse usar a santidade dele mesmo aqui na terra?
Se lá no céu nem os maiores anjos conseguem contemplar mesmo na totalidade a santidade, bem pelo contrário, eles têm que ter um certo de um filtro lá, um tipo de filtro. Eles têm que ter um certo isolamento, senão é fulminado. Imagina aqui na terra. Mas Cristo, então, ele se autolimitou e não usou tudo isso. Quando você estuda o atributo da imortalidade, o atributo da imortalidade é um atributo somente atribuído à divindade. Imortalidade é aquilo que não pode morrer. Cristo deixou bem claro isso daí, quando ele disse: olha, eu recebi o mandamento do meu Pai, que eu tenho o poder de dar a minha vida para depois tornar a tomá-la. Se Cristo não tivesse feito isso, ele não morreria na cruz do Calvário, porque na realidade Deus não morre. Deus é imortal, então ele deixa de lado, como vamos dizer assim, a sua imortalidade, não faz uso dela e se entrega na cruz do Calvário. Nenhum poder vocês teriam sobre mim se do alto não te fosse dado. Eu tenho poder para dar e poder para tornar como nós. É um como nós, ele se tornou um como nós. Em sua encarnação, ele se autolimitou. Aqui está, né, pastor? O que você estava perguntando, né? Ele se autolimitou. Ele fez isso por amor a nós. Já pensou? Ele é dono de tudo. Riqueza, ele é dono de tudo. Mas ele se fez pobre. Pensou? Ele tem todo o poder, mas se sujeitou a se parecer fraco como nós. Ele se autolimitou. Ninguém impôs isso a ele. Ele fez. Isso daí, na realidade, é um livre-arbítrio, hein? Isso é um livre-arbítrio. Eu faço, eu dou e torno a tomar. Só ele pode fazer isso. Ninguém mais pode. Fazendo milagres na dependência do Pai e no poder do Espírito Santo, mostrou que é possível realizarmos grandes obras com o mesmo poder. Olha só. É o que Adão não fez, né? Adão tinha um trabalho para fazer e escolheu ser independente de Deus. Jesus também teve um trabalho, mas ele fez o trabalho na total dependência de Deus. E aí ele deu o exemplo para nós. Ó, Adão não deu o exemplo não, Adão escolheu o caminho errado. Mas eu escolhi o caminho certo e dou o exemplo para vocês. Então Cristo é o modelo. Qual é a importância da encarnação? Cristo é o modelo. Está aqui o modelo. Olha para esse modelo e imite esse modelo. O nosso modelo não é na A e B, o nosso modelo é Cristo. Cristo é o modelo perfeito. Embora sem pecado, Cristo aprendeu certas coisas por meio daquilo que sofreu. Como homem foi aperfeiçoado, Hebreus 5:8. Mostrou-nos evidentemente o caminho do crescimento espiritual. Ele nasceu com todas as limitações, foi vivendo com todas as limitações, mas agora aperfeiçoado. Não é difícil de entender isso daqui? Complicado, né? Aperfeiçoado. Olhando do lado divino ele não precisa ser aperfeiçoado em nada. Ele é tudo, ele é todos, tudo é para ele, é por ele, criado por ele. Não existe nada para ser melhorado em Cristo. Mas como homem aperfeiçoado, aí você pega desde o nascimento, tudo que ele aprendeu, que ele se sujeitou, aí ele passou pela morte. O que foi aperfeiçoado nessa morte nele? O corpo ressurreto. Ele não tem um corpo, não tinha um corpo igual ao seu. Quando ele passa pela morte, que ele ressuscita com um corpo melhor. O corpo da ressurreição, que é o corpo semelhante que nós vamos ter também. Então ele foi aperfeiçoado nisso.
aperfeiçoado através do sofrimento. Quando você lê lá a Apocalipse, que João vê ele lá, os pés como latão reluzente, ele passou pelo fogo do sofrimento e ao invés de ser destruído, ele brilhou ainda mais. A natureza humana brilhou ainda mais. Foi melhorada ainda mais. Em vez de ser destruída, foi melhorada ainda mais. Em sua humanidade, Cristo passou por sofrimentos e venceu. João 16:33, dando-nos o singular exemplo de que, embora soframos aqui, a vitória nos é garantida. Interessante, né? O sofrimento é um tema cotidiano. E as religiões, muitas das vezes, ensinam a negar o sofrimento, ensinam que você não pode sofrer, mas Cristo deu o exemplo e disse que, olha, você sofre, mas vence. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu através do sofrimento, nós também vamos vencer. Porque Paulo escreveu assim, olha, se vocês sofrem com Cristo, é justo que com Ele vocês reinem. Então o sofrimento presente nos dará um reinado com Cristo. Todas as forças do mal que produzem a morte do homem foram derrotadas quando na missão do Filho de Deus aqui. Assim Ele outorgou-nos a vida eterna. Então, por último, nós temos a ressurreição. Tudo isso nos leva para a ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também havemos de ressuscitar um corpo glorioso que não morre mais, não tem mais enfermidade e tudo mais. Amém?